Então, muita atenção agora, porque aqui é a base do entendimento de algumas coisas. Sistema nervoso somático não vamos falar. Aqui mostra o somático e o autônomo. O somático, só vou citar aqui, ó, ele é composto de um neurônio, chamado de neurônio motor alfa, que sai dos cornos ventrais da medula espinhal, que é sistema nervoso central, e vai inervar algum músculo estriado esquelético. Este neurônio é um neurônio colinérgico, né? Ou seja, ele libera acetilcolina. Daly estudou muito esses neurônios. Não é à toa que ele tem elaborado o princípio de Daly baseado nesse neurônio, o neurônio motor alfa, porque de fato o neurônio motor alfa só libera um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, às vezes os cientistas extrapolavam. Então ele estudou 3 neurônios e entendeu aquelas propriedades, ele dizia, não, se esses 3 neurônios têm essa mesma propriedade, quer dizer que todos os neurônios têm essa mesma propriedade. Então eles extrapolavam. E aí, mas... Então, não vamos discutir o do neurônio motor somático, sim. E os receptores aqui são os nicotínicos, do tipo NM. Temos vários subtipos de receptores nicotínicos. NM, que é o tipo muscular. A isoforma muscular. Que é a isoforma clássica. E entrando no sistema nervoso autônomo, nós temos a divisão simpática e a parasimpática. Lembrando que os corpos celulares, tanto dos neurônios do sistema nervoso que saem do sistema somático, quanto dos que saem do sistema nervoso autônomo, eles saem do sistema nervoso central, né? A diferença é de onde do sistema nervoso central eles saem. O do somático, como eu falei, saem dos cornos ventrais da medula espinhal, sai da medula. Em relação ao sistema nervoso autônomo, se difere do local de onde esses neurônios, chamados, no caso do sistema nervoso autônomo, de neurônios pré-ganglionares. Não confundir com neurônio pré-sináptico. Eu já vi muita gente, ao falar ou ao escrever, confundir, né, com o neurônio pré-sináptico. Esse neurônio é o pré-sináptico. De fato, se você analisar essa sinapse, ele é realmente o pré-sináptico. E esse é o pós-sináptico, né? Não está errado. Mas, em termos de descrição do sistema nervoso autônomo, né, esse também aqui é pré-sináptico, se você olhar só por isso. Esse é pré-sináptico, esse é pré-sináptico, né? Porque está atrás de uma sinapse. Tudo que está atrás de uma sinapse é pré-sináptico. Pré-ganglionar, pré-ganglionar, pré-ganglionar. Por quê? Porque estão antes dos gânglios. Já já eu falo que é um gânglio. A divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares da divisão simpática, eles saem das colunas ou dos cornos intermédio-laterais da medula tóraco-lombar. Então, do segmento T1 até o segmento L2, você tem estes neurônios saindo. Então, a divisão simpática também é chamada de tóraco-lombar por causa disso, porque os seus neurônios pré-ganglionares saem dessas localizações que eu acabei de citar. A divisão parasimpática sai de 2 locais diferentes. Pode sair dos núcleos dos nervos cranianos, do nervo 3, o oculomotor, do nervo 7, do nervo 7, que é o facial, do 9, que é o glossofaríngeo, e do 10, que é o vago, né? Esses 4 nervos cranianos, dos núcleos desses 4 nervos cranianos, Hendge-Westphal do oculomotor, núcleo ambínguo e salivatório superior no caso do facial, salivatório inferior no caso do glossofaríngeo e o núcleo motor dorsal do vago no caso do vago. Todos esses núcleos estão no tronco encefálico, né? Essa estrutura aqui são as divisões craniais do parasimpático.
A outra divisão é chamada divisão sacral, que sai das colunas intermédias laterais da medula espinhal sacral. E inerva, sobretudo, os órgãos pélvicos. Então, essa é a descrição mais anatômica em relação de onde saem os neurônios pré-ganglionares do simpático e do parasimpático. Lembrando que tudo isso que eu acabei de citar é sistema nervoso central. Então, todos eles saem do sistema nervoso central. E eles vão parar nessa estrutura chamada de gânglio. Um gânglio é um conjunto de corpo celular fora do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem agrupamentos de pericários, de corpos celulares, fora do sistema nervoso central, a gente chama essa estrutura de gânglio. E eu tenho os gânglios simpáticos e os gânglios parasimpáticos. Mais para frente eu retorno à discussão deles. Então, o neurônio pré-ganglionar simpático, ele termina no gânglio. O neurônio pré-ganglionar parasimpático também. A diferença é que aqui é um gânglio simpático e aqui é um gânglio parasimpático. Os gânglios simpáticos, eles podem geralmente estar em três estruturas, mas eles podem ser de três modos, ou estarem em três condições. A primeira eles podem estar nas cadeias paravertebrais, que estão ao lado da medula, para quer dizer ao lado. Eles podem estar nas cadeias pré-vertebrais, ou eles podem ser alguns gânglios isolados ou formados pela fusão de outros gânglios. Os gânglios parasimpáticos, geralmente, eles estão nas paredes dos órgãos inervados pelo parasimpático. Então, por exemplo, o gânglio do vago, que inerva o coração, ele está no pericárdio, que é na membrana serosa que envolve o coração. Então, o vago, ele sai do sistema nervoso central, ele sai lá do núcleo motor dorsal do vago e faz sinapse, exemplificando uma inervação no coração, no gânglio que está lá no coração, no pericárdio, chamado de gânglio intramural, porque está no muro. E de lá vai para o miocárdio. Sai do pericárdio, vai para o miocárdio. Sai da serosa, vai para o músculo. E aí inerva o miocárdio e libera, eu estou falando do vago, a acetilcolina nos receptores muscarínicos do subtipo cardíaco, que é o M2. E aí a acetilcolina vai fazer o que ela faz no coração. Efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Onde é que está localizado esse gânglio aí do parasimpático? Não, é nos órgãos. Ele está lá nos órgãos. Eu dei o exemplo do coração. Se você pegar o intestino, vai estar lá na parede do intestino. Se você pegar até um vaso, vai estar da túnica adventícia do vaso. Nas cadeias paravertebrais e pré-vertebrais. Eu ainda vou mostrar. Próximo da medula, exatamente. O gânglio estrelado. Não, é pela fusão. Quando eu falo, por exemplo, as cadeias simpáticas, elas vão se fundir. Algumas. Né? A fusão, agora eu não lembro especificamente, por exemplo, a fusão T1, T2 formam um gânglio. T1, T2 e T3 formam um gânglio. T4, T5 forma outro. T6, entendeu? Aí tem o gânglio estrelado, é a fusão de dois gânglios isolados, que eram formados pelas cadeias simpáticas. Tá entendendo? Agora, tem outros que eu não me recordo o nome. Né? Não lembro se o celíaco... Eu não lembro. Essa descrição, como eu falei, mais anatômica em si, eu não estou lembrado em si. Sim, então essa... Em relação a... O que é que eu estava falando antes? Não lembro. Pronto, então em relação aos gânglios é isso.
O simpático, ele inerva o neurônio uns neurônios pré-ganglionares simpáticos inervam a medula da adrenal, que funciona como um gânglio modificado, né? É um gânglio que se modificou, se diferenciou e se transformou num tipo de célula chamada de célula cromafim ou feocromócito, né? Também vem do mesmo local embriológico que os gânglios vêm, que são das cristas neurais, né? Então você tem nas cristas neurais, depois que o tubo neural é formado, né, as cristas neurais elas vão migrando e uma parte delas forma os gânglios, outra parte forma a medula da adrenal. Então é como se fosse um ramo do simpático, né? É o ramo endócrino do simpático. E aí, como a gente vai ver, essas células liberam adrenalina e noradrenalina, né? 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. Os receptores aqui são nicotínicos também, né? Do tipo NN, do tipo neuronal. Logo, o neurotransmissor também é acetilcolina. Então a gente tem aqui, ó, os neurônios pré-ganglionares liberando acetilcolina, todos eles. Aí eu faço um questionamento a vocês, né? Essas coisas funcionais, por exemplo, essa questão do gânglio que ele perguntou, eu não lembro. Por que eu não lembro? Porque é uma descrição, pelo menos para mim, puramente anatômica. Mas o nome dessa artéria? Artéria braquial. Por quê? Porque pode ser por causa do músculo, não sei o quê. Mas no final das contas, por que o músculo tem esse nome? Não tem explicação, na maioria das vezes. Tá entendendo? É uma descrição anatômica que o anatomista botou o nome. Mas a descrição fisiológica ou uma morfologia funcional ou uma anatomia funcional, ela tem lógica. E aí eu memorizo ou eu lembro com mais facilidade. Por que vocês acham que o neurotransmissor escolhido pelos neurônios pré-ganglionares foi a acetilcolina? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, a divisão simpática. O neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina, o pós-ganglionar libera nora, não é? E o do parasimpático? O neurônio pré libera acetilcolina e o neurônio pós libera acetilcolina. Por que que esse neurônio pré, tanto do simpático ou do parasimpático, não poderiam liberar nora ao invés de acetilcolina? Por que é a acetilcolina que foi escolhida aí? Ou por que não é histamina? Ou por que não é dopamina? E aí? Disseram aí que a acetilcolina é rápida. Disseram que a acetilcolina é rápida. É a nora dele. Mas quem disse? eu já expliquei. Aí foi? Vixe, droga. Mas por que a acetilcolina é rápida? Dava para fazer mais desenvolvimento, mas também a gente não tem tempo. Então a acetilcolina, excetuando alguns neurotransmissores, como o próprio glutamato, a própria serotonina, ela é um dos únicos, agora em falando de sistema nervoso periférico, ela é um dos únicos, que ela tem receptor ionotrópico. Os receptores ionotrópicos são os canais. São os canais regulados por ligantes. Aquilo que eu falei na primeira aula. A adrenalina não tem receptor ionotrópico. Os receptores da adrenalina são todos metabotrópicos. Os receptores de dopamina são todos metabotrópicos. Da histamina são todos metabotrópicos. Serotonina, ela tem receptor ionotrópico. Glutamato também tem. Mas como eu falei, serotonina foi escolhida para outras coisas. Glutamato foi escolhido para outra coisa. O GABA não podia ser, porque o GABA, apesar de ter receptor ionotrópico, o receptor do GABA e da glicina não são excitatórios, são inibitórios.
Então, o receptor colocado nos gânglios para mediar as ações principais foi o receptor nicotínico, que é um canal de sódio e potássio aberto pela acetilcolina. Eu tenho receptor metabotrópico no gânglio? Eu tenho receptor muscarínico, eu tenho receptor dopaminérgico, D1, eu tenho receptor adrenérgico, alfa 1. Mas o receptor alfa 1, o receptor D1, eles não abrem, eles não ativam o receptor pós-ganglionar. Eles modulam a resposta do nicotínico. Então, eles dão, o que eu vou falar no final da aula, outros tipos de potenciais pós-sinápticos. O receptor nicotínico dá um potencial pós-sináptico excitatório rápido. O alfa 1, o D1, eles dão potenciais pós-sinápticos lentos ou tardios. E isso não gera potencial de ação porque não atinge limiar. Isso medeia os potenciais excitatórios rápidos, que quem causam? Receptores ionotrópicos. Então, o receptor nicotínico é o receptor que de fato ativa o neurônio pós-ganglionar. E os outros modulam, podem fazer ele disparar com uma frequência maior, com uma frequência menor, podem reduzir o limiar de ativação do nicotínico. Então são respostas modulatórias. O porquê desse daqui ser menor é porque, como ele até já falou, os gânglios simpáticos eles estão do lado da medula. E aí quando o neurônio pré-ganglionar sai, ele já encontra o seu gânglio. Coisa que o do parasimpático só vai encontrar no órgão. Por isso que o neurônio pré-ganglionar do parasimpático é grande. Ó. E o pós-ganglionar é pequeno. Então, e os receptores escolhidos para os órgãos efetores são todos metabotrópicos. Por quê? Porque você só pode ter gradação de efeito com receptor metabotrópico. Aquilo que eu falei. O receptor do coração, os receptores do coração do sistema adrenérgico e colinérgico não podiam ser ionotrópicos. O coração não pode ter receptor nicotínico. Por quê? Se ele tivesse receptor nicotínico e tivesse outro tipo de receptor adrenérgico e ionotrópico que não existe, né? O coração ele só bateria 30, 60 e 90. Eu não teria 31, 32, 33, 34 batimentos. E eu não teria muito gradação de força. Eu poderia até ter, mas eu teria que mudar o padrão de inervação do coração. O coração teria que ser inervado igual como é inervado um músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético é um receptor ionotrópico. E ele consegue gradação de força. Eu consigo levantar essa cadeira. Então, estou gerando uma força para levantar essa cadeira. E eu consigo levantar essa outra cadeira, que é mais pesada. Então, ou seja, eu grado a minha força, mas a gradação de força por receptor ionotrópico é diferente da gradação de força por receptor metabotrópico. Aqui eu só posso ter porque o padrão de inervação é diferente. Aqui eu grado força por aumento da mobilização do número de fibras contraído. Então, não é o receptor que grada a força. É o padrão de inervação que gera uma resposta gradativa. Eu quero gerar mais força. Eu libero mais acetilcolina e mais fibra muscular. Eu quero gerar menos força. No caso do coração não podia ser assim. Né? Então, existem essas explicações. Como é que um esfíncter pode passar um dia contraído? Né? Não tem como receptor ionotrópico fazer isso. Poderia ter, em teoria, mas aí você teria uma tendência a um desequilíbrio eletrolítico muito grande. Ficar despolarizando para causar um efeito, né? Teria só o vazamento de potássio para gerar o potencial de repouso. Já gera vários problemas, que a insulina e a aldosterona tem que ficar resolvendo direto. Imagina se eu tivesse vários receptores ionotrópicos em vários órgãos. Realmente o problema hormonal seria muito grande para tentar corrigir esses eletrólitos. Não sei se vocês chegaram a entender o que eu quero dizer. Né?
Porque os receptores metabotrópicos, eles são os receptores que conseguem gerar uma resposta. Por que a gradação é importante? Porque o que é uma resposta gradativa? É uma resposta que varia um pouco, né? Pode variar pouco. Ela não tem grandes extremos. Ela vai para os extremos, mas ela pode passar por cada ponto. Por que é importante? Porque o meio é gradativo. E a gente, como eu falei, o sistema nervoso autônomo, ele foi feito, ele foi desenhado para fazer, falando do corpo humano, mas não é só o ser humano que tem, mas vamos aplicar tudo que eu falar, vou aplicar para o corpo humano, para fazer o corpo humano reagir ao meio. Então, se tem muita luz, a luz ela muda, você pode perceber que a luz ela muda aqui gradativamente, ela não passa de claro para escuro, não é uma resposta abrupta, é uma resposta gradativa. Aqui, ora, se tem uma nuvem, muda mais, muda menos. Então isso, o nosso corpo tem que ser deste jeito. E o nosso corpo só é desse jeito por causa dos receptores metabotrópicos. E o que é que o receptor metabotrópico faz? Ativa ou inibe a enzima. Só isso. Em termos rápidos. E aí eu posso adequar. Então o coração é mais adenilato ciclase em relação ao sistema nervoso autônomo. O simpático ativando a adenilato ciclase e o parasimpático inibindo a adenilato ciclase. AMP cíclico, ora mais AMP cíclico, ora menos AMP cíclico. Ora PKA, ora sem PKA. Então, é basicamente isso. É uma dinâmica de ativação enzimática. Que é a mesma coisa, ó, do slide passado. Então, eu vou pular, porque, como eu falei, eu sempre procuro botar duas figuras do mesmo fenômeno para entender melhor. Aqui mostra tudo que eu falei. A outra coisa que eu não falei, o simpático, né, os neurônios pós-ganglionar do simpático libera noradrenalina e do parasimpático libera acetilcolina. 100% do parasimpático, excetuando a transmissão NANC, não adrenérgica e não colinérgica, né, mas eu estou falando do simpático, então logo subentende-se isso, e do parasimpático, libera acetilcolina. Já aqui eu tenho algumas exceções, eu tenho 3 grandes exceções, no qual o neurônio pós-ganglionar simpático libera acetilcolina, que são os músculos piloeretores, que são as glândulas sudoríparas e que são alguns vasos sanguíneos do músculo estriado esquelético. A inervação é simpática, mas o neurotransmissor é acetilcolina. Tanto que antigamente, muito antigamente, chegaram a usar a tropa belladonna, que é uma planta que tem um alcaloide chamado atropina, né? Usaram tanto de maneira tópica para tentar conter a sudorese. Então passavam mesmo aqui o extrato da planta, né, na pele para bloquear os receptores muscarínicos das glândulas exócrinas, das glândulas écrinas e apócrinas, que são as glândulas que produzem o suor. Né? Já chegaram a usar antimicrobiano também, para poder, como efeito desodorante. Porque o cheiro do suor, né, o suor mesmo ele não tem cheiro, porque o suor é água e sal. Né? E você tem alguns ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles são fermentados pelas bactérias da pele em outros ácidos graxos voláteis, e aí você pode ter o cheiro, que aí geralmente o cheiro não é bom, né? O cheiro que a gente chama de fedor. Né? Hã? É o cheiro característico, o CC. Não tem, mas o eletrólito não tem cheiro. Entendeu? O eletrólito é para ter água. As glândulas secretam sal para criar um gradiente osmótico e a água aí. Eventualmente outras coisas são secretadas. Só nesses 3 casos que vai ter acetilcolina? Só nesses 3 casos que eu vou ter acetilcolina. No simpático. E os antimicrobianos eram usados para matar as bactérias. Outra figura mostrando a mesma coisa, então vou pular. Oi? Vai passar isso pra gente? Já passei, já mandei.
Você não olhou não no seu e-mail? Eu mandei ontem, mas... De noite, umas 10h30. Já mandei. Pode olhar no seu e-mail que está lá. Se não tiver, eu mando de novo. Então, ó, a gente tem aqui a junção neuromuscular. O nome da junção neuromuscular no sistema nervoso autônomo ou visceral, a gente chama de varicosidade. Aí eu tenho a varicosidade adrenérgica e a varicosidade colinérgica, né? Ou seja, do simpático e a do parasimpático. Aqui é só para mostrar o padrão, ó, como se fossem... Olha o padrão de inervação. Vai várias varicosidades abraçando várias células musculares. Ó. E aí libera o neurotransmissor. O sistema nervoso autônomo ele é controlado, né, pelo, como eu havia falado, pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele controla, né, até porque os neurônios pré-ganglionares, como eu falei, eles saem da onde? Do sistema nervoso central. Sai da medula, né, ou do tronco, como eu havia falado. Então o córtex ele está todo o tempo controlando as estruturas subcorticais. Mas o principal controlador direto, digamos assim, do sistema nervoso autônomo, sem dúvida, é o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema que é feito de um conjunto de estruturas que controlam as respostas, digamos, motivadoras, né, e emocionais do ser humano. A estrutura mais importante do sistema límbico, em termos de controle, em termos do sistema límbico também como um todo, é o hipotálamo. Então, o hipotálamo ele é uma estrutura central, tanto do ponto de vista anatômico, né, ele está mais ou menos aqui, se você for, né, reto, ele está quase aqui entre os olhos, e ele é uma estrutura que recebe aferências de diversas outras estruturas e que manda eferências para outras diversas estruturas. Então, ele controla, tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista funcional, o sistema nervoso autônomo. Ele tem comunicação com os 4 núcleos dos nervos cranianos do parasimpático, né, que estão muitos na formação reticular, ou pelo menos perto da formação reticular. Ele se comunica com a formação reticular, que depois eu vou explicar direitinho o que é mais isso. Ele se comunica diretamente com as colunas intermédio-laterais do simpático. Então, ele tem conexões diretas e indiretas com o sistema nervoso autônomo. Ele controla a hipófise, a adenohipófise, que é a parte do sistema, que é a glândula mestra do sistema endócrino. Então, o hipotálamo ele tem um grau de controle muito importante, né, em termos... Como é que é isso? Comunicação com o sistema límbico? Ele estimula, inibe, ele faz essa comunicação? Não, ele pode estimular ou inibir. Geralmente, ele estimula a resposta simpática, mas ele pode inibir, vai depender do contexto. Entendeu? Por exemplo, a resposta de Frozen, a resposta de congelamento. Né? Porque com o animal, o ser humano não tem tanto isso, mas tem. Mas o animal, quando ele está prestes a... Uma vaca que está indo para o abatedouro, por exemplo, né? Ela vê que a vaca na frente dela foi morta. Entendeu? Qual é a reação dela? É de congelamento. Ela congela, o esfíncter anal externo abre, então ela defeca. Né? Ela se urina. Então, se urinar e se defecar, é uma resposta de congelamento, característico da substância cinzenta periaquedutal, né, que é feita lá para... Você trava o músculo esquelético e você abre os esfíncteres. É uma resposta que acontece no medo extremo. Entendeu? Ou num susto, às vezes. Entendeu? O pessoal não tem... Diz assim, né, tem gente que quando... geralmente no susto. Você está andando aqui na rua e chega um ladrão de uma vez e lhe surpreende. De uma vez. Você não está esperando. Você não... Às vezes não para assim, né? Você pode ficar pálido. Tem as reações autonômicas. Então, mas quando diz assim, o sistema nervoso autônomo parou,
não quer dizer que ele pare totalmente, que algumas partes param, né? Ou pelo menos são diminuídas. Então, vai depender. Mas geralmente é a ativação. O sistema límbico ele pode ativar, mas ele modula tanto para mais quanto para menos. E o sistema límbico ele está todo o tempo recebendo informação sensorial, né? Visual, auditiva. Pode ser via córtex ou via não córtex. A gente botou córtex aqui porque, por exemplo, os sentidos, né? O sentido da visão manda para o córtex visual. Aí do córtex visual você distribui. Por quê? Porque é o córtex visual que entende, né? É o meu córtex visual que sabe que a reflexão das ondas, né, das ondas eletromagnéticas formam um objeto que o meu córtex sabe que é a cadeira. Ou seja, eu tenho que entender que ali é uma cadeira para depois gerar uma resposta emocional. Eu só estou entendendo o seguinte. Primeiro, o sistema límbico ele recebe a informação. É assim? Ele transmite para o córtex, depois ele vê a resposta? Não. Ou chega primeiro no córtex, depois ele... Não, tem as duas vias. Dependendo, por exemplo, quando você vê uma cobra. Você está andando, você vê uma cobra, os nossos genes cerebrais, aí é o medo inato e o medo adquirido. Os mamíferos, né, eles foram muito tempo predados por répteis, sobretudo por cobra, né, por os mamíferos inferiores, sobretudo. Então, quando a gente vê uma cobra, ou pelo menos uma coisa que parece com uma cobra, a gente tem aquele sobressalto, mesmo antes da gente entender que é uma cobra. Então, tem certos estímulos que vão direto para o sistema límbico, sem passar pelo córtex. Então, seriam sentidos, tipo do olho, vai direto para o sistema límbico. E do sistema límbico vai para o autônomo. E tem outros estímulos que vão para o córtex, do córtex vão para o límbico e do límbico vão para o autônomo. Você tem as duas vias. Aqui não está mostrando, tipo, dos sentidos. Então, o medo adquirido, medo de dentista, é um medo adquirido. Alguém nasce com medo de ir para o dentista? Não. Esse tipo de estímulo não vai até o córtex. Medo de altura é um medo... Um medo... Outro medo inato, medo de altura. A gente tem medo. No geral, as pessoas têm medo de altura grande. Tá entendendo? É um medo inato, nasce com ele. Medo de cobra, de nojo de barata. São nojos, são emoções inatas. Entendeu? Mas um trauma de assalto. Ninguém nasce com síndrome do pânico de assalto. Não, é um medo adquirido. Entendeu? Então, a organização do sistema nervoso central, aqui já dá para mostrar melhor em relação ao sistema nervoso autônomo, já dá para mostrar melhor os gânglios. Medula, substância branca, substância cinzenta, cornos dorsais, cornos intermédio-laterais, cornos laterais, corno central, né? E corno ventral. Posso chamar também de posterior, anterior, é outra nomenclatura. Então, os cornos ventrais, eles são cornos que mandam projeções motoras, né? Ou de eferência. Os cornos dorsais, eles recebem as projeções de aferências ou sensitivas, tanto autonômicas, viscerais, quanto somáticas. As aferências somáticas, elas vêm pelos neurônios que estão nos gânglios das raízes dorsais. Isso aqui é uma raiz dorsal, isso aqui é uma raiz ventral. Nas raízes dorsais eu tenho aqui, uma intumescênciazinha que são os gânglios. Esse neurônio aqui ele é pseudo-unipolar. Ele tem um prolongamento periférico que vai virar receptor, vai virar dendrito cheio de receptor, e eu tenho um prolongamento central
É periférico por quê? Porque vai para a periferia. É central por quê? Porque vai para o sistema nervoso central. E aqui é axônio. Isso aqui é axônio. Isso aqui é axônio também. Só que chega mais aqui para frente, ele vira dendrito. E isso aqui vira, realmente, não vira, né? Ele só terminal axônio. Aqui eu tenho liberação de neurotransmissor. Aqui não. Aqui eu tenho captação dos estímulos. Aqui, ó, é onde ficam os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares. Nas colunas intermédio-laterais, como eu havia falado. Ó. Aqui é onde ficam os corpos celulares dos neurônios somáticos. O neurônio motor alfa. Ó, ele vem, ó, sai pela raiz ventral, ó, vai pelo nervo espinhal e vai inervar um músculo esquelético. Esse é um neurônio motor alfa. Vai inervar o esternocleidomastoide, o gastrocnêmio, o bíceps. E esse daqui é o neurônio pré-ganglionar. Ele também sai pela raiz ventral, só pode sair por ela. Também passa pelo nervo espinhal. Só que, em vez dele ir inervar um músculo esquelético, não. Né? Ele não vai inervar um músculo esquelético. Ele passa pelo ramo comunicante branco. Ó. E pode fazer sinapse. Aqui são os gânglios. Aqui é a cadeia de gânglio paravertebral simpática. Eu tenho um aqui e outro aqui, que não está mostrado. Tenho duas cadeias. Aí eu tenho os gânglios quase em cada segmento vertebral. Como eu falei, alguns se fundem. Né? E aí, ó, esse neurônio pré-ganglionar, ele pode fazer sinapse no gânglio do mesmo segmento. Ele pode subir, ele pode descer, né? Ou ele pode ir para a medula da adrenal, ou ele pode ir para um gânglio pré-vertebral, ou ele pode ir para um outro gânglio mais isolado. São as alternativas do neurônio pré-ganglionar. Mas uma vez que ele faça sinapse num gânglio simpático, por exemplo, aqui é simpático também, aí daí parte o neurônio pós-ganglional. Aí ele passa pelo ramo comunicante cinzento, e aí ele vai inervar a estrutura visceral. Essa é a dinâmica, né, da organização do sistema nervoso autônomo básica. Posso passar? Então tá aí aquilo que eu tinha falado. Tóraco lombar, do simpático, e crânio sacral do parasimpático. Muitos leitos, muitos tecidos, muitos órgãos têm inervação dupla, tanto do simpático quanto do parasimpático. Então, coração tem uma inervação dupla. Trato respiratório tem também, mas é sobretudo parasimpática a inervação. A inervação simpática para o pulmão, ela é muito pouca, né? As ações simpáticas sobre o pulmão, elas se dão mais pela adrenalina liberada pela adrenal do que pela noradrenalina liberada por um nervo. Tanto que a noradrenalina, ela tem pouca ou quase nenhuma, nas doses fisiológicas, ação no receptor beta-2, que é o receptor que está no pulmão. Então, se o simpático jogar a noradrenalina no pulmão, o pulmão vai responder pouco à noradrenalina. Então, o simpático, ele sabe disso. Ele joga geralmente o quê? Adrenalina. Joga pela adrenal. Então, a adrenalina é mais hormônio. A noradrenalina é mais neurotransmissor. Tem a adrenalina como neurotransmissor? Tem. Mas não no sistema nervoso autônomo. Você tem a adrenalina como neurotransmissor no sistema nervoso central, numa região da formação reticular chamada de locus ceruleus. E é uma população mínima. É só uma área do locus ceruleus que está relacionada com a ingesta de alimento. A adrenalina atuando como agente orexígeno lá no hipotálamo, regulando a ingesta de alimento. É uma exceção da exceção da exceção. Mas
e 9,9% dos neurônios que liberam catecolaminas liberam noradrenalina. Entendeu? Organismo. Aqui, em relação ao simpático, eu coloquei, e do parasimpático, uma tabelinha que ela relaciona tanto as ações quanto os receptores. Então, é muito importante a gente saber, para entender as ações, os receptores. Então, vou fazer uma breve descrição dos receptores também, para a gente entender algumas ações. Por exemplo, é só sob a ótica dos receptores, é só com o entendimento dos receptores que a gente pode entender por que a adrenalina em uns leitos contrai e em outros leitos ela relaxa. Porque a gente pode imaginar. Foi o que o próprio Alquist, quando estava descrevendo as ações alfa e beta adrenérgicas, ele se deparou numa artéria de puramente resistência, como um segundo ramo de uma artéria mesentérica, de uma vaca. Ele viu a adrenalina, causando uma contração forte. Aí numa artéria celíaca, que é uma artéria que supre um músculo estriado esquelético, ele via que a adrenalina dilatava. Aí uma artéria para o músculo esquelético ela dilata, e uma artéria para o músculo, pro rim ou pro TGI, ela contrai. Aí ele chamou, quando ela contraía, ele chamou de ação alfa, e quando ela dilatava, chamou de ação beta, mas ele não sabia que ela relaxava porque se ligava no receptor beta 2 e que ela contraía porque se ligava no receptor alfa 1. Aqui tem os órgãos efetores: pupila, glândula salivar, coração, arteríola e vênula, pulmão, trato. Aí tem as ações parasimpáticas. Na pupila do olho, causa miose. E o simpático causa midríase. O receptor adrenérgico, alfa. Por que não mostra o receptor colinérgico? Porque os receptores colinérgicos, eles são mais bem, não sei dizer mais bem estudados, são menos bem estudados, mas a questão não é nem isso. A questão é que, por exemplo, a gente tem 5 subtipos de receptores muscarínicos: o M1, M2, M3, M4 e M5. O M4 e M5, eles estão mais relegados ao sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso, o M1, M2 e M3 é que são os que mais medeiam as ações da acetilcolina na periferia, sobretudo o M3. O M2 é o receptor que está nos nervos e no coração, né? E o M3 ele está na maioria dos órgãos alvo e no endotélio. E o M1 nos gânglios, sistema nervoso central, e também nas células parietais do estômago. É o receptor que medeia a secreção de ácido gástrico. É uma exceção ao M3. Tanto que mas você também não tem fármacos muito seletivos em relação aos receptores muscarínicos, comparando com o sistema adrenérgico. No sistema adrenérgico você tem fármacos extremamente seletivos para alfa 1. Hoje em dia você já tem seletivos para os subtipos de receptores alfa 1, alfa 1A, alfa 1B e alfa 1D, a tanzulosina, que é um fármaco seletivo para o alfa 1D. Então você já tem fármacos mais seletivos, né? Já no sistema colinérgico você não tem tanto. Então a descrição dos receptores fica mais complicada também se você não tem fármacos seletivos. O Alquist só conseguiu descrever os receptores adrenérgicos, os primeiros, porque ele tinha fármaco seletivo. Ele trabalhava com fenilefrina, ele trabalhava com fentolamina, com fenoxibenzamina, fármacos seletivos para um subtipo isoproterenol, propranolol, e aí ele ia titulando as respostas e encontrando os efeitos. Glândula salivar, ele tinha falado, né? Parasimpático, com secreção mais aquosa, simpático, com secreção mais copiosa em relação a muco e enzima. O coração diminui frequência, já falei. Arteríola, simpático pode contrair e dilatar.
quando ele contrai. Alfa, quando ele dilata. Beta 2. No pulmão, o parasimpático causa broncoconstrição. O simpático causa dilatação, via beta 2. No TGI, a resposta global aumento da motilidade. O parasimpático. A resposta simpática diminui a motilidade. E aí vai. Né? Vamos dar um intervalo e aí eu volto falando